Olá, nossa aula de hoje é sobre a segunda semana do desenvolvimento embrionário. Vamos começar. Observamos na primeira semana do desenvolvimento humano o processo de ovulação, fertilização, a formação dos blastômeros, a divisão dos blastômeros até a formação da blástula e a implantação do blastocisto no útero. Na aula de hoje, vamos observar o que acontece nos principais eventos da segunda semana do desenvolvimento. Contudo, os embriões resultantes de fertilizações ocorridas na mesma época não mostram necessariamente a mesma velocidade de desenvolvimento. De fato, diferenças consideráveis na velocidade de crescimento têm sido encontradas mesmo nesses estágios iniciais do desenvolvimento. O trofoblasto, ele vai se diferenciar em citotrofoblasto e sinciotrofoblasto, em resposta ao contato do blastocisto, que é o embrião, à parede do endométrio no útero materno. É iniciado, portanto, o processo de implantação deste amontoado de células na camada do útero. O que é, portanto, o sinciotrofoblasto? Ele vai ser uma massa multinucleada que não vai possuir limite visível, vai se expandir rapidamente no endométrio. Ele é responsável pela produção da gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG, e entra no sangue materno pelas lacunas. O HCG é justamente o hormônio da gravidez que irá detectar se a mulher vai estar de fato grávida. Ele pode ser colhido no sangue ou através dos testes de farmácias, através da urina. O HCG ele é responsável por manter a atividade endócrina no corpo lúteo do ovário durante todo o processo da gravidez e vai fornecer a base dos testes de farmácia. No final da segunda semana do desenvolvimento embrionário, a quantidade de HCG já é detectável nesses testes de farmácia. As células do tecido conjuntivo adjacente, elas vão acumular glicogênio e lipídios, e algumas delas vão morrer e são englobadas pelo sinciotrofoblasto, ou seja, são aderidas ao sinciotrofoblasto, servindo, portanto, como a primeira fonte de nutrição embrionária. Essa nutrição vai ocorrer pelo processo de difusão. Vocês podem observar aí na figura o amontoado das células, a formação inicial da camada coriônica, da cavidade amniótica. O citotrofoblasto é uma única camada de células mononucleadas mitoticamente ativas na formação de novas células trofoblásticas. Estas células vão migrar para a massa crescente de sinciotrofoblasto, onde vão se fundir e vão perder as suas membranas celulares. O embrioblasto vai ser justamente onde vai se iniciar a formação da cavidade amniótica. As células amniogênicas, também chamadas de amnioblastos, elas vão se separar do epiblasto e vão se organizar para formar uma delgada membrana, chamada de amínio, que vai envolver a cavidade amniótica. Ao mesmo tempo que a gente está sendo formado a parte da cavidade amniótica, o embrioblasto ele vai sofrer mudanças, resultando em uma placa bilaminar, quase circular, com as células achatadas, chamada de disco embrionário. Ele vai ser formado por duas camadas, o epiblasto e o hipoblasto. Esta é a formação do disco embrionário bilaminar. O epiblasto é a camada mais espessa com as células colunares altas. Vai formar o assoalho da cavidade amniótica e é contínuo como o amínio. O próprio amínio ele é derivado do epiblasto, como mostra aí na figura. O hiproblasto ele é constituído por pequenas células cuboides, irá formar o teto da cavidade
exocelômica, que será o futuro saco vitelínico e vai ser contínuo com a delgada parede desta cavidade. As células da membrana exocelômica, também chamada de membrana de Helser, vão circundar a cavidade blastocística e revestir a superfície interna do citotrofoblasto. A membrana da cavidade exocelômica forma o saco vitelínico primitivo, que é o saco também chamado de primário. O vitelo são substâncias nutritivas que vão ser encontradas no embrião. Entre a camada do citotrofoblasto e a cavidade amniótica e o saco vitelínico, existe o mesoderma extraembrionário, que é formado por tecido conjuntivo. Este processo vai iniciar a formação do mesoderma extraembrionário. Para a formação das lacunas no citotrofoblasto, assim que formado toda a parte do amínio, o disco embrionário e o saco vitelínico primitivo, eles vão surgir, portanto, as lacunas do citotrofoblasto. As lacunas, elas são preenchidas por sangue materno, proveniente dos capilares endometriais rompidos e os restos das glândulas erodidas. O fluido nos espaços lacunares chega ao disco embrionário por difusão. Isto irá acontecer no 9º dia após a parte da fertilização, da concepção, portanto. Verifiquem que as células elas já estão bem diferenciadas, conforme mostra aí a figura. A comunicação dos vasos erodidos com as lacunas vão estabelecer o início da circulação uteroplacentária. O sangue oxigenado, vindo pelas artérias espiraladas, vai fluir para as lacunas e o sangue desoxigenado ele vai ser removido pelas veias endometriais. Tal fato faz com que a gente tenha a troca já, principalmente de oxigênio, entre a estrutura das células embrionárias e a mãe. No 10º dia, o embrião está completamente implantado no útero. Durante cerca de 2 dias, há uma falha no epitélio endometrial, chamado de tampão de coagulação, que é preenchido justamente por um coágulo sanguíneo. Por volta do 12º dia, o epitélio uterino vai recobrir o tampão e consegue-se observar através de uma ultrassonografia, como mostra aí a figura. No 12º dia da fecundação, as lacunas citotrofoblásticas adjacentes fundem-se para formar as redes laculares. Essas redes constituem os primórdios dos espaços interpilosos da placenta, e os capilares endometriais em torno do embrião implantado tornam-se congestos e dilatados, formando os sinusoides. Enquanto ocorrem essas mudanças no trofoblasto e no endométrio, o mesoderma extraembrionário vai crescer e vai surgir os espaços celômicos extraembrionários isolados, e esta será a futura cavidade coriônica. Observe-se que existem vários eventos acontecendo simultaneamente nas células embrionárias. Estes espaços eles vão fundir e vão formar a cavidade coriônica. O celoma ele é preenchido por fluido e envolve o amínio e o saco vitelino, exceto onde eles estão aderidos ao embrião. Com a formação da cavidade coriônica, o saco vitelínico primitivo ele vai diminuir de tamanho e vai ter um pequeno saco vitelino secundário sendo formado. Durante a formação do saco vitelínico secundário, uma grande parte do saco vitelínico primitivo ele vai se destacar, formando os cistos exocelômicos, que vão sofrer uma degeneração. Observem na figura que a gente tem 3 estruturas aí, e mostrando justamente a formação do saco vitelínico secundário. No fim da 2ª semana, ele vai ser caracterizado pelo surgimento das vilosidades coriônicas primárias, que serão as futuras vilosidades da placenta, os quais vão constituir extensões celulares formadas pela proliferação de células citotrofoblásticas para dentro do citotrofoblasto.
O saco amniótico e o saco vitelino, eles vão ser análogos a dois balões pressionados um contra o outro, no local do disco embrionário e suspensos por um cordão, chamado de pedículo do embrião. No interior do balão maior, nós vamos ter o saco coriônico. É justamente esse o início da formação das estruturas da placenta e, posteriormente, do cordão umbilical. No 14º dia, o embrião vai ter uma forma de disco bilaminar achatado, mas as células endodérmicas, elas são colunares e vão formar uma área espessa. Aqui é chamada de placa pré-cordal, que vai indicar o futuro local da boca e é um importante organizador da região da cabeça. Nesta figura, podemos observar os eventos que vão ocorrendo celularmente na parte do embrião, a nível da primeira semana, né, até o final desta segunda semana, da hora da implantação no útero, como as células elas estão se diferenciando, formando o saco coriônico, o vitelo, né, e posteriormente todas as estruturas que vão gerar a placenta e as estruturas todas relacionadas com a cabeça, né, a formação da futura boca e a parte coriônica que irá formar o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, né, com as estruturas dos celomas. Esta foi a nossa aula sobre a segunda semana do desenvolvimento embrionário. Até a próxima aula.